O Senhor fez em nós maravilhas. Sim, a Associação do Senhor Jesus foi fundada em 80, começou numa garagem alugada, foi para uma casa, finalmente conseguimos comprar uma chácara. E vejo como está a nossa associação agora. Vejo quantos produtos já conseguimos fazer. Quero convidar você para ser sócio. Seja sócio da Associação do Senhor Jesus. Veja como é fácil. Escreva para a Caixa Postal 1750, CEP 13001-970. Ou ligue no horário comercial 019-871-3422. Muito obrigado. Qual é o remédio para a deficiência ou as falhas dos temperamentos? É um coração agradecido, um coração alegre, um coração submisso à vontade de Deus, ao que Deus quer de cada um. E é muito apropriado para a nossa cura das falhas dos nossos temperamentos essa passagem que nós vemos em Romanos. Se você tiver a Bíblia com você aí, pegue a Bíblia, Romanos capítulo 12. Vou ler apenas um trechinho e guarde bem no seu coração essa recomendação que serve para todos nós, porque cada um de nós tem um tipo de temperamento. São Paulo diz aos Romanos: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Vamos procurar colocar isso em execução para a cura do nosso temperamento. Como também nós vamos ver aqui São Paulo recomendando em Gálatas os frutos do Espírito, para que nós possamos ver esses frutos surgirem em nossa vida. Então ele diz: vós fostes chamados à liberdade, não abuseis, porém, da liberdade, como pretexto para prazeres carnais. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis aos apetites da carne. E ele dá então aqui quais são os frutos da carne: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. É bom que você depois retome Gálatas e faça um tipo de revisão para ver se no seu modo de agir você vê algum desses frutos que são da carne. Agora, lute para ter os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também segundo o Espírito. Esse é o grande remédio para nós podermos corrigir as falhas e deficiências dos nossos temperamentos. Quero lhe recomendar também uma outra coisa. É preciso tomar muito cuidado com o ocultismo. O que é ocultismo? São todas essas seitas, espiritismo, macumba, candomblé, quimbanda, umbanda, esoterismo, onde se fala de reencarnação, onde não se aceita Jesus como único Salvador e Senhor, dizendo que nós vamos nos salvar pela reencarnação, e onde, infelizmente, o demônio atua muito. Nós não podemos dizer que tudo é demônio, mas o demônio atua muito no ocultismo.
Então você precisa tomar muito cuidado com o ocultismo, porque o ocultismo geralmente leva à depressão. As pessoas enganadas vão procurar saúde, vão procurar um bem material, frequentando espiritismo, macumba, esses outros lugares, e infelizmente depois começam a sentir muita tristeza, muita mágoa, e é um caminho para a depressão. Eu estou me lembrando agora do caso de uma pessoa que guardava consigo um colar que ela mesma pegou na praia de Santos, quando no dia 31 de dezembro jogaram as coisas para Iemanjá. Você sabe que Iemanjá é uma deusa dos africanos e muitas vezes confunde com Nossa Senhora, mas não é Nossa Senhora. E ela então guardou consigo aquele colar. Começou a sentir daí tristeza, mágoa, abatimento, e foi uma outra que, olhando por ela, o Senhor revelou que aquele colar que ela trazia guardado na sua casa estava sendo uma presença do mal, que ela devia desfazer-se daquilo. Então, não só evitar de participar de sessões espíritas, de macumba, de quimbanda, qualquer outra coisa, mas também ter em casa algum objeto, alguma roupa, algum presente que veio desses lugares, porque trazem consigo uma presença do mal. Assim como, por exemplo, água benta, sal bento, é uma presença do bem, não é um sacramento, mas é um sacramental. Essas outras coisas são uma presença do mal. Quando você começar a sentir ameaços de depressão, faça uma revisão para verificar se você não tem consigo alguma coisa vinda desses lugares, para você se desfazer de tudo isso, porque realmente isso tudo prejudica você. Ou se você foi alguma vez a esses lugares, tome a Bíblia, abra em Lucas 1, 46, que fala sobre o magnífico, aquele canto de Maria, e renove seu compromisso de batismo. Quando você foi batizada, os seus padrinhos no seu nome, eles renunciaram a Satanás, renunciaram ao mal, te entregando a Jesus Cristo. Então você, conscientemente, vai então agora renovar seu compromisso de batismo, renunciando aos lugares que você foi, talvez iludida por ignorância, mas que foi, ou às coisas que você tem em casa que vieram desses lugares e que trazem consigo contaminação. Então tome muito cuidado com o ocultismo. E São Paulo, ele nos exorta numa carta escrita aos Efésios, como nós devemos nos armar, tomar sobre nós a armadura do cristão. Porque nós lutamos não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades dos ares. Você certamente já rezou alguma vez esta oração. Preste atenção no que essa oração diz. A armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Reze muitas vezes essa oração, pedindo a proteção da armadura de Deus. É preciso tomar muito cuidado com o tipo de música que você ouve. Essas músicas atuais, que falam muito de violência, e às vezes também há muita atuação do inimigo nessas músicas de hoje em dia. E há muita gente, ou porque a pessoa que fez as músicas, a letra ou a música, é uma pessoa depressiva, ou porque há uma atuação maligna na música. Então, se você percebe, ao começar a ouvir uma música, que você está começando a se sentir deprimida, pare com essa música.
essa música não lhe fará bem. Infelizmente, há muitas hoje em dia. Até chegam a dizer, e pessoas que certificam porque viram isso, colocando o disco de uma maneira contrária, pode ouvir até como que blasfêmias que foram gravadas ali ao contrário. Eu nunca ouvi isso, mas nunca ouvi essa música, mas pessoas que ouviram falaram. Então tome cuidado. Se a música começar a trazer depressão para você, deixe essa música. Na sua casa, se você é casada com seu esposo, seus filhos, coloque músicas alegres. Coloque músicas de louvor, músicas que trazem alegria. Eu conheci uma senhora, ela tinha um grupo de oração na sua casa. E lá rezavam muito pelas pessoas, faziam muita libertação. Depois ela andava pela casa inteirinha, levando o aparelho com músicas de louvor. Porque, como ela dizia, o louvor purifica o ambiente. Então é bom que você se acostume a ouvir músicas que tragam alegria para o seu coração. Ó Senhor, nós te agradecemos todas as lições que nós temos recebido de Ti, Senhor, sobre o cuidado que nós devemos ter para não entrar em depressão. E se entramos em depressão, para podermos nos libertar. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a refletirmos e a nos libertarmos de todo tipo de depressão, para sermos pessoas alegres e corajosas. E falando em alegria e coragem, eu quero dizer a você, você é um lutador. E por isso, no primeiro embate, na primeira luta, não desanime, não jogue a toalha para o ar dizendo que você não aguenta mais. Não saia do ringue. Nós vencemos não pelas vezes que nunca caímos, mas pelas vezes que sempre nos levantamos. Você sabe, a vida é uma luta contínua. Nós lutamos constantemente contra nossas falhas, nossos defeitos. Muitas vezes o inimigo nos tenta através de outras pessoas que são para nós motivo de tristeza, de mágoa, de ressentimento. O demônio, você sabe, existe, nem tudo é demônio, mas existe. E ele procura nos fazer cair. Então você deve ficar alerta e tomar cuidado. Você é um lutador e a sua luta terminará na eternidade. Até o último momento, uma ocasião eu ouvi um sacerdote dizer que o inimigo quer nos pegar para o seu lado e ele vai ficar sempre ao nosso lado para nos fazer cair. Felizmente nós temos sobre nós a vitória de Jesus Cristo e por isso nós sempre vencemos. Mas nunca você poderá cruzar os braços dizendo que já está, finalmente já alcançou a vitória. A vitória será alcançada no último dia. Até conta-se de uma história que num convento, isso parece até anedota, mas para a gente serve de lição. O santo teve uma visualização e no convento ele visualizou muitos diabinhos, muitos, e numa cidade um só. Então que ele pediu uma explicação para o Senhor. E o Senhor disse para ele, lá eles estão rezando, estão sacrificando, estão orando pelo mundo, por isso são muito tentados. Ali tem um só, porque o pessoal já pertence a ele. Então é uma lição para nós estamos sempre em luta. Outra coisa também, você foi convidado, como todos nós, estamos viajando de avião. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, o avião, ele está levantando o voo, ele está levantando da pista, está subindo. E nós somos convidados a planar nas alturas. Mas quando o peso, você sabe, cada passageiro tem uma medida de peso, pode levar 20 quilos, não pode levar mais que aquilo, porque o peso demasiado seria prejudicial, não impediria. Cada avião pode levar uma certa quantidade de peso. Então, também quando você sobe para planar no avião, você deve largar aquilo que em você é um peso. O que seria um peso em você? Tudo aquilo que na sua vida é um peso. Tristeza, mágoa, depressão, preocupações exageradas, um perfeccionismo exagerado, enfim, distinções que você faz com as pessoas, coisas da vida que você guardou no seu subconsciente e que estão voltando constantemente à sua mente. Tudo isso aí é um peso. Para você viajar no avião, você deve viajar como uma pessoa leve, levando coisas boas e positivas. É por isso que no correr da vida, a sua luta contra os pensamentos negativos deve ser constante.
Quando você tem que enfrentar uma situação difícil para resolver, procure resolver aquela situação difícil, mas sem se deixar abater pela dificuldade. Diz que o navio nunca afundará se as águas não passarem por dentro do navio, ficarem só por fora. Assim também, você pode resolver a questão, o problema difícil, mas sem assumir sobre você o problema. Procure resolver, ore, peça discernimento e procure resolver o problema, mas não levando consigo o peso que você carrega. Até se aconselha, por exemplo, aos esposos, quando trabalham fora, que não devem levar para casa as contrariedades, as tristezas, enfim, os aborrecimentos que tiverem no seu trabalho. Porque todos nós temos, nossa vida é uma luta contínua, que para casa devem levar um coração livre para poder amar um outro, para poderem amar os filhos, e nunca para descarregar o esposo na esposa, a esposa no esposo, todo o peso que trazem de fora. Porque senão você vai viver constantemente o seu dia todo, e às vezes até não consegue dormir de noite, pensando nas coisas desagradáveis que você ouviu no seu trabalho, na firma que você trabalha. Resolvendo aquele problema, entregue nas mãos de Deus. Se você no seu caminho tem pessoas que fazem você sofrer, todos nós temos. Como nós já vimos, Jesus mesmo tanto bem fez, tanta cura, tanto milagre, e infelizmente nem todo mundo aceitava, levado pela inveja, pelo ciúme. Nós temos que pensar que as pessoas com quem nós convivemos não estão livres. Se nós trazemos dentro de nós uma criança ferida, essa criança ferida vai ter reações, embora tenha 20, 30, 40 anos, de uma criança ferida. E vai projetar em nós esses seus problemas. E isso nos fere. Procure entrar em entendimento com a pessoa. Se não der, porque a pessoa é muito difícil, entregue nas mãos de Deus, mas não carregue com você esse peso, a lembrança dessa pessoa. Parece que todas as pessoas que te querem bem ficam do lado. E você só se lembra, suponhamos que a pessoa se chamasse Maria. Você só lembra da Maria. Você vai estar em casa, a Maria está na sua cabeça. Você vai estar com seus filhos, uma hora em que você deve abrir seu coração para os seus filhos, está Maria na sua cabeça. Você vai dormir, aquelas frases que a Maria, por ciúme ou inveja, falou para você, estão na sua cabeça. Então, não faça isso. Deixe cair do avião tudo aquilo que é peso e procure caminhar cada dia levando as coisas positivas. Nós nos sentimos livres em relação a nós mesmos, aceitando-nos como nós somos, não para ficar como somos, mas para daí partir para melhorarmos, sem nos recriminar continuamente. Nós nos sentimos bem à vontade também com o próximo. Quanto mais livres nós formos, melhor serão os nossos relacionamentos. E é importante também que você tenha um relacionamento bom, agradável com o seu próximo. Como eu falei a você, como nós já refletimos, há certas pessoas que são difíceis, têm até problemas. Eu já encontrei pessoas com problemas na minha atividade, nas minhas equipes, com problemas psicológicos difíceis. Então, o trato com essas pessoas realmente é um trato difícil. Você vai ter que conversar o necessário com a pessoa, perguntar se está bem com ela, mas, enfim, não vai poder ter uma afinidade com essa pessoa. Mas, de uma maneira geral, você se sente à vontade com as pessoas? É muito importante isso, que a gente se sinta à vontade. E o que fazer então? O que fazer então na vida cotidiana? Mantenha os pés firmes no chão. Você está vivendo nessa realidade, no dia de hoje, mantenha os pés firmes no chão. Procure ter um conselheiro espiritual. Ou uma pessoa, ou um sacerdote, uma irmã, pode ser um casal, uma pessoa que guarde sigilo, uma pessoa de experiência, uma pessoa, ou se você é uma jovem, outra jovem que seja realmente sua amiga, que tenha uma experiência da vida, com quem você possa partilhar as dificuldades que você tem, os problemas que você tem, de quem você possa ouvir conselhos. É muito importante isso, que nós tenhamos uma pessoa com quem nós possamos abrir o nosso coração. Como eu já lhe falei também, é muito importante que você reserve no seu dia um tempo
Aquele que você puder, se você estiver em depressão, realmente não dá para a gente rezar muito. Eu vi quando eu estava doente, eu gostava muito de rezar salmos, então rezava os salmos que o salmista expressa diversas situações de vida que a pessoa está passando. Então há salmos de alegria, há salmos de pedido, há salmos em que o salmista está clamando a Deus. Então o salmo ajuda muito a nossa oração. Se as jaculatórias ajudam você, então use jaculatórias. Se o terço te ajuda, use o terço. Se um livro de uma boa leitura, a vida de um santo, a vida de uma pessoa que fez bem para os outros, te ajuda a rezar, então use esse livro. Mas que você possa ter um bate-papo com Deus. Se você não está em depressão, mas está prevenindo, então marque um tempo, que seja uma meia hora, 40 minutos por dia, e que você ore em línguas, e depois você leia um trechinho. O melhor seria da Palavra de Deus, que realmente é o único livro oficialmente reconhecido como inspirado pela igreja, embora haja outros livros muito bons. Pegue o Novo Testamento, pegue as passagens em que você pode entrar dentro da cena, por exemplo, passagens da Samaritana, do Zaqueu, da Madalena aos pés de Jesus, da Santa Ceia, em que você possa visualizar a cena e você entra dentro da cena, procura ler uma vez, depois você visualize e entra dentro da cena, procurando sentir não só cada personagem, o que ele está fazendo, mas também a pessoa de Jesus. Por exemplo, você está lendo a Samaritana, leia a Samaritana, depois você procure visualizar o poço de Jacó, em que Jesus está sentado, e em vez da Samaritana está você ali. E você perto de Jesus está descansando. A oração é um descanso, é um colóquio com Jesus. E você, como samaritana, está falando para ele seus problemas, suas dificuldades, quanto você o ama, e escutando Jesus, escutando o que ele lhe fala, os conselhos que ele lhe dá, o ânimo que ele lhe traz. Esse tipo de oração faz muito bem, principalmente quando a gente está com o coração atribulado. Uma oração assim suave faz muito bem para a gente. Você verifique qual tipo de oração que é melhor, mas tenha esse contato com Deus que vai ajudar muito você. Outra coisa muito importante, de que já falamos muitas vezes, todas as vezes que vier um pensamento negativo para você, mande embora o pensamento negativo pelo poder do nome de Jesus. Clame o nome de Jesus, expulse pelo poder do nome de Jesus, clame o sangue de Jesus sobre você. Saiba lidar com as suas falhas, com seus pecados. Você já foi perdoado, não fique remoendo. O nome de Jesus tem um poder muito grande. Eu me lembro uma ocasião em que eu participei de uma oração de libertação de uma pessoa e o padre dizia para a pessoa estava pressionada pelo demônio, tinha neurose de autoagressão. Então, o padre perguntou, em nome de Jesus, qual é seu nome? Ela chamava-se Viviane. Ela dizia, Vi. Outra vez o padre dizia, em nome de Jesus, qual é seu nome? Ela dizia, Lu. Outra vez o padre disse, em nome de Jesus, qual é seu nome? Ela disse, Lúcifer. Lúcifer estava opressionando a pessoa. Aí o padre foi expulsando pelo poder do nome de Jesus e ela ficou completamente livre. Ela estava tão atormentada naquele retiro, ficou completamente livre. Um outro caso também do poder do sangue de Jesus, esse foi um testemunho que eu ouvi num grupo de oração. Uma moça da cidade de Campinas, ela estava sozinha em casa e o ladrão entrou na casa dela com uma faca. E ela então, naquele momento, ela foi inspirada a clamar dentro do coração que o sangue de Jesus me cubra inteiramente. Ela viu que o homem parou diante dela com a faca, jogou a faca no chão e saiu. Depois de alguns outros furtos que o homem fez, ele foi preso. E foram então fazer o roteiro de onde ele tinha estado e verificaram que ele tinha estado nessa casa. E perguntaram, mas como você não fez mal nenhum para essa moça? Eu não pude, ela estava coberta de sangue. Quer dizer que ela pediu interiormente que o sangue de Jesus a cobrisse, exteriormente aquele homem a viu como que coberta de sangue. Se você reza com fé, há muito poder no nome de Jesus e clamar o sangue de Jesus, expulsando de você tudo que é negativo, para que você possa, na maior parte do seu dia, ter sempre pensamentos positivos e nunca
a depressão encontrar entrada na sua mente, na sua parte emocional ou no seu físico? Quais são os gatilhos que disparam os meus defeitos? Por que será que eu tenho tanto medo da opinião dos outros? Por que eu tenho tanto medo de me achar e acharem que eu sou má? Por que será que eu sou tão perfeccionista? Por que será que eu receio muito a opinião dos outros? E assim você vai perguntando o porquê das suas atitudes que podem ser negativas. Por que quando eu erro, eu fico tão acanhado? Será que eu acho graça quando eu erro diante dos outros? Ou eu fico muito humilhada com isso? Eu tenho medo de falar em público? Tenho vergonha de falar em público? Eu tenho medo da minha opinião? Eu sou muito tímida, muito tímido? Ou eu vou enfrentando com coragem as pessoas e as coisas? Quando eu tenho problema com alguém, eu tenho coragem de falar com aquela pessoa e procurar entrar em entendimento com essa pessoa? Ou eu tenho receio e evito de falar com a pessoa? Procurar chegar até ela, conversar e resolver os nossos problemas. Eu tenho um bom relacionamento com as pessoas ou eu faço distinção de pessoas? Quais são as motivações que norteiam o meu agir? Será que eu tenho algum defeito que está norteando o meu agir? Seria até bom que você perguntasse, se você é casado, casada, perguntasse ao seu esposo, sua esposa, o que você acha das minhas atitudes? O que você acha de mim? Como é que você me vê? Você acha que eu precisaria melhorar em algum ponto? Tem alguma coisa em mim que você sente que não está bem? Você gostaria que eu melhorasse em alguma coisa? Seria tão bom se os esposos chegassem a ter um diálogo franco, aberto, e um pudesse perguntar para o outro isso. Em que eu posso melhorar para fazer você feliz? Seja o esposo ou a esposa. O que na minha atitude está desagradando você? Você gostaria de ver diferente? Está desagradando você? De um modo geral, o que há por trás de tudo isso, dos nossos erros, das nossas falhas, esses medos que nós temos, medo de errar, medo dos outros, medo da opinião pública, medo de fazer má figura, é a soberba. A soberba, o orgulho entra em todos os lugares. Então, o meu amor próprio, ou em outras palavras dizendo, o meu amor próprio fica ferido. E porque o meu amor próprio fica ferido, então eu fico com receio, fico com medo. E não tenho coragem, é difícil. Eu pergunto a você, você teria coragem de perguntar em que você poderia melhorar? Se você tem coragem, você já deu um passo na humildade. Humildade, ser humilde não é ser bobo. Ser humilde é ser uma pessoa reta, sincera, verdadeira. Mas uma pessoa que sabe ouvir críticas, correções, sem ficar abatida. Se ela ouve 1, 2, 3 opiniões, ela vai fazer uma somatória e depois ela mesma vai ver. Eu dei motivo para falarem isso de mim ou não dei motivo? Se eu dei motivo, eu vou procurar melhorar naquilo que eu tenho que melhorar. Dizem que quando há fumaça num lugar, é porque houve fogo ali. Então, se alguém fala alguma coisa, talvez você tenha dado motivo. Então, em vez de você ficar numa atitude de defesa, você pode vir que eu estou aqui me defendendo? Não faça isso. Deixa que a pessoa te corrija, faça cara feia para você, ou fale de algum defeito seu. Escute, você pode se defender se quiser, mas não é a opinião dela que vai fazer você melhor ou pior diante de Deus. O melhor que você faz é depois pensar e refletir, discernir. Essa pessoa falou isso de mim. Será que eu sou assim? Eu dei motivo? Até você pode perguntar para uma outra pessoa que ajude também você formar uma opinião, porque muitas vezes as pessoas veem uma face nossa e nós vemos outra face. Há coisas em nós que nós não percebemos e os outros percebem. Então, mesma coisa se você tivesse sua roupa estivesse desalinhada, você olha, arrume sua roupa, está meio desalinhada. Você ficaria contente para não sair na rua com uma roupa desalinhada.
Então, se alguém fala do seu defeito, não fique contrariado. Até agradeça. E depois, faça diante de Deus uma revisão. Será que eu dei motivo? Eu tenho que melhorar nesse ponto? Assim age uma pessoa humilde. Então, é muito importante que nós avancemos sempre. Lembre que você está num avião planando nas alturas. Você tem que fazer aquilo que você pode da sua parte, contando que outros farão a parte deles e Deus faz a parte dele também. E nós então pedimos, resumindo essa nossa reflexão, ó Senhor, nós te agradecemos muito essas reflexões que nós estamos fazendo sobre como sair da depressão, os perigos que a depressão traz, as causas, os efeitos, a maneira de nos libertarmos da depressão. Muito obrigado, Senhor, pelas reflexões que foram feitas. Muito obrigado porque o Senhor iluminou a nossa mente, o nosso coração, e porque nós sentimos que à medida que nós fomos refletindo, nós também fomos sendo curados. Ajuda-nos, Senhor, a termos novas atitudes para o futuro, a renovarmos cada vez mais a nossa mente, o nosso proceder, de modo que nós sejamos pessoas que façam os outros felizes. Em qualquer lugar que nós estejamos cumprindo o nosso dever, as pessoas se sintam bem porque nós chegamos, porque nós fazemos os outros felizes por sermos quem somos, sem procurar representar papel algum. Muito obrigado, Senhor, pelo grande amor que dedicas a cada um de nós e pela ajuda que nós temos nessa nossa caminhada ou nesse nosso planar do avião em direção ao céu. Concluindo as nossas reflexões sobre depressão, causas, sintomas e como nos libertar deste mal, vamos hoje pensar que o que é preciso, o que é necessário é estar decidido a caminhar. Seja qual for o ponto a que chegarmos, como diz São Paulo, o que importa é prosseguir decididamente. Veja quais são, em sua vida, as atitudes que não são muito boas. Procure ver as suas raízes e combater as suas raízes, para que você tenha atitudes novas, boas, que ajudem nessa libertação da depressão. Não complique as coisas. Faça tudo o que depender de você, confiando que Deus fará a parte dele. Empenhe-se honestamente, sem um demasiado esforço. Leve as coisas a sério, mas sem também se desgastar. Numa palavra, faça a oração de Santa Teresa. Ó Senhor, dai-me a graça de mudar aquilo que eu posso mudar, de aceitar aquilo que eu não posso mudar e ter discernimento para distinguir uma coisa da outra. É muito importante também que você não racionalize. Procure ter uma mente sadia. Jogue na tela da sua imaginação imagens positivas. Tudo isso vai ajudar muito os passos que você vai dar para se libertar da depressão. Como ajudar os filhos a evitar a depressão? Você procure fazer com que seu lar esteja em constante harmonia. Paz, alegria. Se você tiver que discutir alguma coisa, conversar com sua esposa, o seu esposo, um assunto muito sério, recolham-se num quarto, conversem, discutam, mas nada façam diante das crianças, diante dos filhos, de modo que possa impressioná-los ou deixar neles um pouco de amargura. Quanto mais harmonioso for o lar, melhor vai ser a reflexão sobre os filhos. Você deve ter uma atitude séria, firme, para evitar que eles se desviem, mas ao mesmo tempo compreensiva, uma atitude de um verdadeiro pastor. Tenha o coração aberto para que seus filhos possam chegar e falar com você tudo aquilo que sintam, seja o pai ou seja a mãe. Tudo o que passa na sua vida, com os colegas, na escola, com seus companheiros, eles precisam encontrar em vocês bons amigos. Vocês entrarão com a autoridade na hora necessária, mas nunca numa atitude de repressão, de modo que marque os filhos.
Eles têm que respirar um ambiente de muita alegria, de muita confiança. E se houver harmonia entre vocês, isso vai repercutir nos filhos. Procure fazer também com que seus filhos devagarinho, através de Jesus, cheguem até Deus. Jesus na vida deles vai ser uma âncora, um apoio seguro para que eles não se desviem, como também para que eles possam evitar qualquer depressão. Da sua parte, você faça aquilo que for possível, sendo pai ou sendo mãe, porque a maior responsabilidade do que marca os filhos, as crianças, é a atitude que o pai ou a mãe tem junto a eles. Que eles respirem, portanto, um ambiente de alegria. Isso já é um dado muito positivo para que a depressão, mais tarde, na adolescência, na juventude, não entre, porque a base é firme. E Jesus, sendo seu companheiro, o companheiro de cada um deles, vai também ser de uma grande ajuda. E o que você poderá fazer se encontrar um amigo em depressão? Se você encontrar um amigo em depressão, tenha o ouvido aberto e o coração aberto. Deixe que esse seu amigo fale para você tudo o que ele está sentindo. Tristeza, mágoa, angústia. Que ele se abra totalmente e passe para o seu coração aquele peso que ele está trazendo dentro dele mesmo. Mas não tome cuidado para não deixar que seu amigo caia na autocompaixão. Incite seu amigo a fazer certas atividades que possam ajudá-lo a se distrair e a sair desse estado de depressão. Os meios que você aprendeu e que lhe fizeram bem, passe para seu amigo. Se ele for acudido a tempo, brevemente ele pode sair desse estado de depressão e não ir mais para frente. Então seja você um bom companheiro, um amigo fiel, que nessa hora vai ajudar o seu amigo. Existe um livro cujo conteúdo está dentro dele, está todo esse conteúdo do qual estamos falando. E você pode emprestar para seu amigo, indicar para seu amigo esse livro, Livre pelo Poder de Deus. Aqui, empreste para o seu amigo ler, aqui ele vai encontrar o conteúdo necessário para conhecer causas, sintomas, principalmente para saber como ele deve agir e assim vencer a depressão. Vai ajudá-lo muito, porque tem ajudado muita gente. Eu tenho conhecido pessoas que depois da leitura desse livro começaram a seguir as orientações, porque aqui tem o conteúdo de muitos outros autores que rezaram, refletiram sobre o assunto e da experiência de muitas pessoas. Então, indique para seu amigo, a fim de que seu amigo, lendo, possa assimilar o conteúdo e colocá-lo na prática. E você acompanhe de perto esse seu amigo, de modo que ele não caia cada vez mais no fosso, mas sim devagarinho ele possa se levantar e ir cada vez mais para frente. Meu amigo, minha amiga, vamos agradecer a Deus as reflexões que nós fizemos até agora, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa caminhada. Tudo o que nós já vimos, o que vamos ver ainda, para que nós possamos sair da depressão, ou melhor, prevenir a depressão, que não nos atinja, nem física, nem psicológica, nem espiritualmente, nem a nós, nem aos nossos queridos. E desde já nós agradecemos a intervenção do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua ajuda. É muito importante que você aceite Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Que você se entregue totalmente a Ele. Que você deixe conduzir pelo Espírito Santo. Uma vida controlada pelo Espírito Santo é uma vida de paz, de alegria, de amor, de bem-estar. Seu espírito estando bem, logicamente a sua parte emocional, o seu físico também estará bem. Então é muito importante que você dê esse primeiro passo, aceitando Jesus como seu Salvador e como o Senhor da sua vida. Em qualquer decisão que você for tomar, pergunte antes, o que faria o Senhor se estivesse em meu lugar? Qual seria a melhor decisão a ser tomada? E assim, você já está tendo uma garantia para vencer a depressão. Enche a sua mente com pensamentos sadios, como nós já dissemos. Evite todo e qualquer pensamento nocivo
que cause para você tristeza ou depressão, mágoa, mas encha sua mente com pensamentos sadios, de modo que um pensamento negativo não tenha entrada, nem que você seja necessário que você faça um exercício com o seu pensamento, com jaculatórias, com atos de amor, com recitação de versículos bíblicos. Isso tudo porque a luta contra a depressão é um combate contra o mal. O inimigo procura qualquer entrada, qualquer brecha para poder nos atormentar. Então vai ser uma luta, mas você vai sair vencedor, vencedora, se você fazer com que sua mente fique cheia de pensamentos positivos, de pensamentos bons. Eu aconselho também que você jogue na tela da sua imaginação imagens positivas. Não permita que uma lembrança negativa do passado retorne novamente até você, de tal maneira que você fique como que alimentando aquela lembrança negativa. O passado deve ser entregue à misericórdia de Deus, como também o presente. Não adianta você ficar arquitetando ou pensando em planos futuros duvidosos, temerosos, se você nem sabe. Nós não sabemos se temos para nós o dia de amanhã. Viva intensamente o presente. Viva intensamente o presente unido ao Senhor, na alegria do Senhor, com o coração agradecido. É como São Paulo fala em Filipenses: vivei sempre alegres, vivei sempre contentes, cantando salmos e hinos ao Senhor. É uma boa maneira para você vencer a depressão. Além dos meios que nós já indicamos, de um conselheiro espiritual que vai lhe ajudar na hora necessária, um bom profissional, você precisa fazer a sua parte. Então, esse trabalho de você ter o pensamento sempre positivo, sua mente cheia de pensamentos positivos, é muito importante para você. Você sabe que o subconsciente é, como posso dizer, o celeiro, o lugar onde se aninham todos os pensamentos negativos, que poderão vir de uma hora para outra. Compete a você realmente viver nessa luta, ter sempre bons pensamentos, mesmo que seja uma luta. Isso você deve fazer desde o seu despertar. Quando você despertar, agradeça ao Senhor mais um dia que Ele lhe está dando. Nem sempre a gente levanta-se alegre, disposto. Muitas vezes a gente está completamente sem entusiasmo. Mas diga ao Senhor: Senhor, eu te agradeço esse novo dia. Obrigado, Senhor, porque você vai me conduzir durante todo esse dia. Tudo que eu fizer será para a tua glória. Obrigado, Senhor, porque você vai afastar do meu caminho tudo aquilo que é negativo. E você vai fazer que a minha mente esteja sempre pronta para te louvar, para te glorificar, para te dar graças. E eu não vou deixar-me dominar por nenhum pensamento negativo. Um dia começado com entusiasmo é um grande passo para que todo o seu dia até a noite seja um tempo feliz e agradável. É verdade que geralmente quem tem depressão, o pior momento é na hora de despertar, em que a pessoa tem vontade de não sair da cama, de ficar entregue, não tem coragem para fazer nada, tudo para a pessoa é difícil, e isso requer um pouco de esforço da sua parte. Como nós já dissemos, Deus ajuda, um bom profissional ajuda, um conselheiro ou uma conselheira espiritual vão ajudar muito, mas você tem que fazer a sua parte. Isso procure fazer desde o seu levantar. É muito importante também, recapitulando, que você aceite Deus como seu pai e você como filha. Coloque, sobreponha ao seu próprio ego, sobreponha o culto, o amor, a veneração, a entrega total a Deus. Lembre-se sempre da vida superabundante que o Senhor prometeu a todos aqueles que seguem os seus caminhos. Nunca permita pensamentos negativos como acho que não me salvo, porque isso acontece muito no momento da depressão. Acho que eu não me salvo, acho que eu vou para o inferno, acho que eu fiz coisas erradas. Não. Deus é um Pai misericordioso. Então pense, procure pensar na superabundância de bens que você terá, começando essa vida e se perpetuando na outra, e você procurar seguir as leis e o caminho do Senhor,
Confie muito nele, entregue-se totalmente a ele. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Nós sabemos como é difícil sair da depressão, principalmente uma pessoa que chegou a um ponto crítico, a um nó crítico, mas confiamos muito na tua ajuda, Senhor, e temos certeza que com a tua ajuda e unindo a nossa vontade à tua ajuda, tudo vai caminhar cada vez mais para frente e nós daremos os passos necessários para chegarmos a uma libertação total da depressão ou de toda e qualquer doença que possa acontecer. Tenha em mente sempre esse pensamento: vamos caminhar para frente. Nunca ficar parado, mas caminhar sempre para frente. Suponha que você está num aeroporto. Você vê os aviões decolarem. O piloto procura acelerar o motor. E quando ele acelera, os aviões vão subindo e chegam a uma grande altura. Porque estão seguindo a lei da aerodinâmica. Não importa que o piloto seja uma boa ou má pessoa, que brigue ou não com a mulher. O avião vai seguir a lei da aerodinâmica e vai continuar planando nos ares, numa alta velocidade, seguindo essa lei. Isso tem uma aplicação para a sua vida que logo, logo nós vamos ver. Mas pense, tenha em sua mente essa imagem do avião, decolando e planando nas alturas. Não permita que a sua disposição interior se prenda a pessoas ou circunstâncias. Se você estiver debaixo dessas leis que o Evangelho encerra, você não vai se perturbar tanto com situações difíceis que você tem que resolver, que estão te desagradando, ou com pessoas que às vezes são para a sua vida um verdadeiro espinho. Você está seguindo as leis da aerodinâmica divina que estão te conduzindo. Vive intensamente o seu presente de tal maneira, cada minuto, de tal maneira que quando chegar o derradeiro momento, você pode dizer: estou pronto para a decolagem. É muito importante, para que a depressão não nos domine, viver o perdão, viver perdoando. Nós estamos numa época de muita violência, como você sabe, não é? É violência em casa, violência fora de casa, violência no trânsito, violência nas ruas, a violência nas leituras, violência na televisão. Então, o perdão é muito raro porque é difícil. Também o perdão é caro porque é duro. É caro também porque nós nos tornamos, quando perdoamos, substitutos da pessoa no pagamento da sua dívida. Jesus foi o nosso grande substituto. No alto da cruz, ele carregou os nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. É o nosso grande substituto. É o grande perdoador. Você vai assimilar, assumir os méritos da paixão e morte de Jesus, para com esses méritos você poder ir sempre para frente, lutando com muita confiança e vivendo constantemente o perdão. Mesmo se acontecer alguma tragédia na sua vida, transforme essa tragédia num hino de vitória. Eu me lembro de um fato que eu li, que os pais perderam o filho que morreu num desastre de avião. Então, em vez de ficarem desesperados diante ali daquele filho, os pais ofereceram aquela vida ao Senhor, uma pessoa morta na flor da idade. Me lembro também da história de um grande general que ao mesmo tempo era um grande evangelizador. E esse general fez uma operação na vista e não ia mais enxergar. E o filho foi encarregado de transmitir ao pai essa notícia e foi falar com o pai. Então o pai disse: então, meu filho, quer dizer que nessa vida eu não vou mais ver o seu rosto. É, meu pai, nessa vida não vai mais ver o meu rosto. Na outra o senhor verá. Então o pai respondeu: pois bem, meu filho, se eu trabalhei na evangelização tendo vista, vou continuar a trabalhar na evangelização mesmo cego. Isso é transformar uma tragédia num hino de louvor a Deus. Lembro-me também de um fato que eu li de uma senhora casada que vivera muito bem o seu casamento durante alguns anos. Depois o marido começou a beber
e a falar palavrões, a brigar em casa com a esposa. Então ela, quando ele chegava desse jeito, ela fixava os olhos profundamente no olhar do marido e procurava ver dentro daquele olhar o esposo que ela conhecera, tão cheio de bondade e amor. Foi assim que ela conseguiu transformar aquela vida de sofrimento numa oferta a Deus, conseguindo também a conversão do marido. Um outro fato que eu li também que ficou gravado no meu coração, porque uma pessoa tomou um comboio e pegou uma passagem para ir na classe comum. E ele entrou distraidamente na primeira classe. O condutor, quando ouviu na primeira classe, falou-lhe duramente que ali não era seu lugar, que ele fosse para o lugar de acordo com a passagem que ele havia comprado. Ele simplesmente se levantou e foi. O outro passageiro que viu aquela atitude do condutor disse para esse que tinha a passagem: você devia esmurrar o homem, onde se viu ele falar com você dessa maneira? Ele disse: não, meu amigo, eu aguentei a raiva dele só por 2 minutos, enquanto ele tem que se aguentar durante toda a vida. Me lembro também de um fato de um pobre homem que foi pedir esmolas, comida numa hospedaria, e na parte externa dessa hospedaria, na parede, estava São Jorge domando o dragão. E a mulher, a pessoa lá de dentro, acolheu muito mal esse homem, não lhe deu nada e mandou que ele fosse embora. O pobre velho andou alguns passos, depois voltou novamente para trás e bateu na porta. E a mulher perguntou: então o que você quer agora? Eu quero saber se São Jorge está aí. É uma lição para nós, quer dizer que para ele a mulher era um dragão. Muitas vezes nós temos dentro de nós um dragão, então é preciso dominá-lo. É preciso pedir ao Senhor que quebre esse padrão da ira nos nossos corações para que esse dragão não ameace os outros e não ameace a nós mesmos. Porque queremos viver livres. Devemos ver o motivo e a raiz da nossa ira. Às vezes pode ser até um motivo doentio, que precisaria de um conselheiro, de um psicólogo, de um tratamento. Às vezes pode ser uma ira santa. Você veja Jesus. Jesus ficou irado. Falou irado para os fariseus: sepulcros caiados, raça de víboras, guia de cegos, que ambos cairão no abismo. Muitas vezes, quando ele foi ao templo, que viu os cambistas, os vendedores de pombos e animais pelo sacrifício, ele pegou do chicote e fez com que todos saíssem dali tomado de uma ira santa. Se você tem que enfrentar uma situação tomado de uma ira, mas é uma ira santa, fale com a pessoa, com a energia que você precisa falar, mas sempre lembrando-se que a pessoa traz consigo traumas e condicionamentos. Envolva depois essa pessoa com muita bondade. É preciso que o seu coração esteja em paz, num perdão contínuo, como Jesus falou. Se você tem que fazer sua oferta no altar e seu irmão tem alguma coisa contra ti, faz as pazes com seu irmão, depois vai fazer a oferta que você tem que fazer no altar. Então, meu amigo, minha amiga, vamos levar no coração essas reflexões que fizemos sobre a depressão. Não só os sintomas e as causas, mas principalmente os meios de que devemos lançar mão para nos libertar desse estado de depressão. Tenho certeza que assim como aconteceu comigo, que eu fiquei livre, como aconteceu com muitas pessoas que eu atendi, que ficaram livres, você também vai ficar livre para poder cantar todo dia as misericórdias de Deus, que usou de bondade para com você, que fez com que você se libertasse dessa doença. É uma verdadeira doença da depressão que ocasiona tanto mal. Você será uma pessoa livre pelo poder de Deus, colaborando de todo o seu coração, com todas as suas forças, com as técnicas que nós refletimos durante esses dias para realmente vencer a depressão ou toda e qualquer doença que queira cometê-lo. Confie no Senhor. Jesus exultou de alegria no Espírito e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças. Eu digo para vocês, com a mesma alegria, sócios, muito obrigado pela sua generosidade. Vocês, sócios, acreditarem em nós,
vocês foram generosos, nós conseguimos produzir frutos. Muito obrigado, do coração eu falo, muito obrigado, sócios de Jesus. Escreva para a Caixa Postal 1750, CEP 13001970 ou ligue no horário comercial para 019-871-3422. Associação do Senhor Jesus, levando a boa nova para o Brasil e o mundo.